Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Voltamos, hein? Voltamos para casa. Muitas lições, né? Lucas tem uma frase belíssima que ele fez aí no último podcast. Ele criou essa frase e colocou como descrição do último episódio. Se você não viu, é que você não lê as descrições, hein? Aliás, quem não lê as descrições perde muito conteúdo, né? Conteúdo de qualidade. Eu sou o Guilherme Tadeu. Comigo, Lucas Nepopop, o Nepomuceno do Brasil, ou Lucas Nepomuceno, o Nepopop do Brasil. Estamos aqui para falar de Luka, Antetokounmpo, Jokic, Phoenix Suns, LeBron, Chris Paul e outras cositas mais. Portanto, estamos de volta para casa, para NBA, mas também falando um pouquinho de basquetinho FIBA, que é o assunto do momento, né? Tudo bem, Lucas? Como foi voltar para casa? Fortaleza tá ensolarada, como de costume? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Muito sol, né? Muito sol, muito vucu-vucu, viu? Aqui. Muita rotatividade e muita ousadia, alegria e penalidades. Então... Água de coco? Água de coco, suco de coco, né? Tem quem chame suco de coco. Guilherme, estamos de volta. Tô louquinho para falar de NBA, mas ainda basquetinho FIBA e inclusive, olha só, hein, basquete nacional se impondo aí, né? Pedindo passagem, querendo ficar no centro das atenções, porque o basquetinho FIBA, Guilherme, contou agora, nesse mês de setembro, com os grandes nomes da NBA, né? Ou alguns dos grandes nomes da NBA receberam esse reforço aí e mastigaram esses grandes nomes, Guilherme. Começou com a Sérvia, mas como a Sérvia, sei lá, tem Djokovic, ninguém se importou, né? E aí depois vieram e pegaram o Giannis. Mas temos o Luka, então ninguém se importou. Mas aí veio a Polônia, meu amigo, e macetou o nosso Luka, e aí choramos, né? Chorando se foi. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. A torcida do Santos pode dizer isso sobre o Luka, né? Que fez ele chorar demais. Lucas, seguinte, né? Acho que esse é o assunto urgente, assim, desse podcast, porque não é tão urgente, porque já faz 2 dias que aconteceu, mas é urgente ainda. Nós estamos gravando isso, ainda não rolaram as semifinais, acontece hoje, nós estamos gravando na manhã de sexta-feira. Se você está ouvindo ainda pela manhã, talvez você está ouvindo aí, Polônia e França estejam se enfrentando, né? Porque o jogo é 12h15. Se você está ouvindo à tarde, tem que ver se não está rolando um Alemanha e Espanha. E se você está ouvindo à noite, já aconteceu isso tudo, né? Mas a gente não vai falar desses jogos, não. O que a gente vai falar um pouco acho que é um ponto que tem sido muito discutido desde que aconteceu a derrota, né? Dessas estrelas. Que passa, né? Como que equipes que não são fracas, acho que esse é um ponto, né? A Grécia é uma potência do basquete internacional e colocou no seu time o melhor jogador dos últimos anos da NBA. Se pegar a run do Giannis dos últimos 3, 4 anos, ele é o melhor jogador da NBA. A Sérvia, ela certamente não é fraca, né? Uma super potência do basquete e colocou no seu elenco simplesmente o atual BMVP da NBA. Simplesmente, né? Simplesmente. E a Eslovênia, que eu acho que das três é a que menos tem história, mas até porque é um país mais recente. Não é tão mais recente porque tem a Sérvia. Mas assim, é um país que recentemente conquistou coisas, mas assim, é um time menor do que esses aí, mas ainda assim é um grande time, foi campeão europeu recentemente com o Luka, e sem o Luka já fez boas campanhas em outras competições. Me lembro daquele time que tinha o Jakalakovic e o Erasen Lorbeck. Tinha aquele cara que você gostava, Lucas, como é que chamava? Que jogou no Nets, Nakbar. Nakbar, é isso? Boston Nakbar, pô, gosto demais dele. Nossa, ele jogava muito nesse time aí que tinha o Lakovic e o Lorbeck. Então, assim, também não é um time fraco. Você Perdeu para adiciona. um time menos macetante, né? Essa que é a questão. Você adiciona jogadores que estão no quinteto ideal da NBA. Não é assim, bons jogadores de NBA, como estão todos os cantos aí, né? Na Eurobasket, diferente um pouco da America Cup, tem bons jogadores de NBA espalhados em todos os times. A sensação do campeonato, a Alemanha, por exemplo, tem o Schroeder, que é um bom jogador de NBA. Tem o Wagner, que, poxa, é um jovem talento de NBA. Assim, nós não estamos falando desse nível de jogador, que é bom jogador na NBA, que certamente ajuda seus times. Cara, nós estamos falando de All NBA, First Team,
back-to-back, né? Na verdade, nós temos Luka, Jokic e Giannis. É outra coisa, assim. É um nível de jogador muito, muito acima. Então, acho que isso implica uma discussão. A gente está muito no calor aí da American Cup, então a gente acompanha muito basquete FIBA nos últimos dias. Tá muito por dentro, né? Ouvimos muitos personagens, muitos técnicos. Essa Eurobasket, a gente conseguiu assistir bastante jogo, curiosamente, porque a gente estava sempre atento ali no ginásio. Conseguia assistir pelo computador mesmo, nas pausas, nos intervalos, enfim. Então, Lucas, por onde podemos começar a responder? Porque, assim, a resposta fácil, a resposta simples é assim, tô fazendo voz de tonto, né? Quem joga coletivo vence. Cara, não é que esses times não sejam coletivos. Vamos deixar claro aqui. A Grécia é um time muito coletivo. A Sérvia é um dos países que jogam basquete mais com identidade do jogo coletivo que se conhece. A Eslovênia foi campeã da Eurobasket, não foi com atuações de Luka fazendo 47 pontos, mas com basquete coletivo. Inclusive, nesse jogo que foi eliminado, não foi Luka contra Rapa, foi um time que marcou muito o Luka. A resposta simples sempre é: o basquete coletivo super. Mas eu acho que é um pouco mais complexo que isso. E eu queria começar a abordar, eu passo a palavra, mas eu queria colocar um ponto aqui para as pessoas pensarem, né? Cultura de basquete é uma coisa que se impõe muito nesse nível, porque é um tipo de jogo que você precisa de todo mundo, você precisa de planos de jogo, você precisa de adaptabilidade. E, cara, é jogo único. Lucas, por onde você começaria a explicar aí por que superestrelas em bons times não passaram o rodo em todo mundo aí no Eurobasket? Guilherme, eu começo dizendo que ainda bem que a Catel não nos mandou para Eurobasket, né? Porque ia ser legal a viagem e tal. Você quer pensar mais um pouco para retirar essa frase? Não, Guilherme, pelo contrário, né? Imagina o tanto de ouvinte que a gente ia perder, né? Porque a gente não ia botar esses times macetando o Yannis, Jokic e o Luka. Íamos empobrecer toda a nossa audiência, ao contrário da Americup, né? Onde a gente macetou bet atrás de bet, né? E quem veio com o Belgradão se deu muito bem, né? Ficou muito milionário. Na Eurobasket a gente refletiria bastante, né? Então, valeu, Cassinho, por barrar a ideia do Eurobasket e nos mandar para a Americup, né? Que foi um sucesso absoluto. Guilherme, o basquete FIBA é um mundo à parte, né? A gente sabe que existem regras diferentes, a gente sabe que são esquemas diferentes, é tempo de jogo diferente, número de faltas diferente, regras defensivas diferentes. Então, assim, é um basquete que ainda tem como objetivo fazer muitos pontos e evitar os pontos do adversário, mas que não é no estilo NBA, né? Dito tudo isso, que é bem óbvio, também é um basquete onde os melhores times costumam ganhar, né? Então, assim, não é como se é tão diferente que acontece esse tipo de doideira o tempo todo, né? Não é. Mas também é diferente ao ponto de o talento não prevalecer sempre, né? No jogo da NBA, até a gente viu muito técnico falando disso lá na American Cup, né? E é o que a gente escuta não só em 2022, é algo que já escuta há bastante tempo. Você tem o time inteiro o ano todo ali, né? Então você consegue ter melhor uso do talento do que você tem disponível. O time se conhece melhor, os atletas têm um entrosamento melhor, então se o Yannis começa um movimento, os jogadores do Bucks provavelmente sabem onde se posicionar melhor para tirar melhor proveito daquilo ali, né? E você tem 82 jogos na temporada regular para ir aperfeiçoando esse tipo de coisa, né? E aí você mantém todo mundo para o próximo ano, ou mantém, sei lá, 80% do time. Então, aquele time ali já criou uma casca gigante, né? Já criou uma identidade gigante. O basquete de seleções é diferente, até porque agora esses torneios, né, não são o único meio de você vencer, né? Dentro do basquete, temos eliminatórias agora, né? Então, as seleções que não têm jogadores da NBA, por exemplo, como a Polônia, é mais fácil você convocar os jogadores para participar, né, das paradas do que a Eslovênia, porque você não consegue colocar sempre na janela, né? Então, assim, o nível de entrosamento desses times é bem diferente, e acredito que quanto mais atletas da NBA, menos chance se tem desses caras estarem se enfrentando
nas ligas europeias ou até mesmo jogando juntos pela seleção ou em alguma outra equipe, né? Então, acho que o nível de entrosamento passa bastante pela resposta. O fato de ser um esporte ser imprevisível também passa pela resposta, mas acho que o que fica, assim, né, cara, quão pesado é esse Eurobasket, né? Porque depois que você tira um pouco do excesso ali, porque realmente é muito time para uma competição Tá falando continental, mal de Portugal, Lucas? Você tá falando mal dos irmãos lusitanos? um pouquinho, Guilherme. Eu ia dizer que não, Perdão aí, mas perdão ficou aí. bem óbvio, né? Mas depois que você. Portugal não tava nessa competição, deve estar jogando Eurobasquetzinho B, não é não? Pode ser. É, depois que você tira esse Não tinha um excesso, né? Portugalzinho, não? Me lembro de ter visto um Portugalzinho. Acho que Portugalzinho deve ser na eliminatória da Copa, velho. Pô, fiquei muito confuso com o Portugalzinho. Ó, vou te falar que as equipes, o excesso aí, né? Bulgária e Boa. Geórgia. Bósnia não foi, né? Excesso, ganhou de muito time grande. Hungria, acho que dá para chamar de excesso. Estônia e Grã-Bretanha, baita excesso, né? Excesso de bagagem, daquelas que tem que pagar. Israel e Holanda. Não teve Portugalzinho, não. Acho que eu sonhei com Portugalzinho aí. Perdão, Portugal. Israel até macetou uma bela vitória, Israel. Não Foi. lembro agora contra Bósnia quem. também. Bósnia ganhou da Eslovênia. Israel ganhou da Sérvia. Ganhou da Sérvia. Olha aí. Então, assim, É. depois que você Não, a tira o Sérvia não. A excesso. Sérvia ficou invicta, desculpa. O Israel ganhou no começo, né? Deve ter sido Polônia. Acho que foi da Polônia mesmo. Caraca, velho. Ô, Luca, qual é, velho? Então, depois que você tira o excesso, Guilherme, fica só pedreira. E a gente viu, por exemplo, no Mundial, o Brasil vencer a Grécia, né? De maneira bem exótica e bem. Um jogo que o Brasil entrou muito bem e venceu, assim, de cabo a rabo, né? Não é assim, uma run doida e o Yannis saiu com 5 faltas. Não, foi um plano de jogo bem executado. Atletas jogando muito bem naquele dia. A Grécia não estava no seu melhor dia, o Brasil venceu, né? Então, resultados discrepantes acontecem com um pouco mais de frequência nesse mundo FIBA. E assim, discrepante porque o Brasil tomou uma surra da Recheck naquela mesma competição e a Recheck tomou uma surra da Grécia, né? Então, acontece isso mesmo. Né? Então, assim, Guilherme, é um torneio de nível muito alto e o talento não é aproveitado no seu melhor nível, por conta de alguns fatores que a gente comentou agora, e acaba acontecendo esse tipo de coisa. A da Polônia me pega mais do que as outras, né? Porque uma Italiazinha vencendo, porra, é a Itália, né? O timão. Itália é um time acostumado, né? Tá sempre nessas competições, tá sempre fazendo bonito nessas competições. A Sérvia perder para a Itália, foi para a Itália, né? Que a Sérvia perdeu. Ok, Foi. a gente sabe que acontece. A França já teve uns tropeços nessa competição, né? Agora deu uma esquentada, mas já andou perdendo para equipes menos favorecidas, digamos assim, né? A Alemanha tá com o Daniel Tais jogando muito, é um pouco esquisitinho, né? A Mas tá em Finlândia casa, com. né? Mas tá em É, casa. rolou A uma tua casa casinha, né? pesa muito, é. Finlândia, macetante, né? Com o Laurie Markkinen. A gente já viu o Laurie Markkinen jogando Aliás, nesse só para nível. fazer a correção, a Israel ganhou da Finlândia, não foi da Polônia, não. Foi Finlândia e Boa, Holanda, as vitórias de Israel. boa. E a Finlândia chegou até o Final Eight, né? O Elite Eight. Foi. Com chance boa de chegar na semi, né? Então, assim, são equipes duras, né? São equipes bem fortes. A Polônia me pega, Guilherme. Tenho que falar aqui, a Polônia me pegou. Cara, eu acompanho essa ótima geração polonesa Ih, desde rapaz. desde o Mundial que o Brasil, que eram nascidos na categoria de ano 92, porque o Brasil tinha time, né? E o Ponitka tava lá nesse time, tinha um pivô rechonchudo, assim, que depois até jogou em Gonzaga, Karnowski. Acho que ele não tá, ele acabou não ficando nesse time. Os caras, eles jogam mal, jogam com pivôs bem móveis, assim, né? Então acho que ele não foi convocado, não. Mas, assim, desde então sou um entusiasta aí do basquete de Matheus Ponitka. E, cara, o que eles fizeram contra o Luca, o Ponitka meteu um triple-double, né? Tava, no começo do quarto período já tava com triple-double. O que eu sei um pouco do basquete polonês, eu ouvi lá no podcast do Pereira, né? O Basquete na Europa, fica o convite, pessoal, ouvir, que ele entrevistou o Caio Pacheco, que jogou na Polônia.
E segundo ele, né, segundo o Caio Pacheco, é uma liga muito boa, uma liga muito dura de jogar, tanto que o Caio Pacheco é um jogador de bom nível aqui no basquete argentino, vai para a Espanha, não consegue jogar muito tempo, vai para a Itália, não dá certo, o Petrovic não colocava para jogar, levou e não colocou para jogar, e aí ele foi para Polônia, né? E, cara, ele era um bom jogador, e o time dele não conseguiu ser impactante, né? Não foi uma grande temporada, assim, digamos. Então, assim, é uma liga competitiva, você não chega lá, qualquer estrangeiro vai deitar, fazer destruição e tal. A gente sabe que é um time que defende muito, né? A gente já viu isso um pouco no Mundial da China, e sabe que o Ponitka é um talento mesmo do nível FIBA muito alto. Agora, cara, o que esse time Eu fez lembro que o com a Brasil jogou 2 amistosos contra a Polônia no passado, antes do pré-olímpico. O teve isso, teve Brasil isso. macetou os dois, hein? Pois é. E, cara, esse jogo ele foi muito atípico, né? Porque a Polônia começa defendendo muito, né? Faz um bom primeiro tempo, primeiro quarto, e, cara, abre tipo 20 pontos no segundo quarto. Isso não existe, né? Isso é impensável. Aí a Eslovênia tem que remar, remar, remar. Cara, e eles fazem tipo uma parcial 21-4, assim, uma coisa assim. E a Polônia ainda encontrou um caminho, assim, para voltar para o jogo e ganhar. Cara, força mental absurda dos poloneses, mas é um jogo bastante atípico, né? E, cara, é muito louco que nessa competição, a Finlândia meteu quarentinha na Polônia, né? 40, 89-59. Caraca. É inacreditável, assim. A Polônia se recupera, ganha da República Tcheca, é um jogo chave aí para as pretensões dos poloneses. Então, assim, não é um time que a gente tinha grandes expectativas, né? Eles tomam quarentinha no segundo jogo do campeonato, né? Eles ganham da República Tcheca, tomam quarentinha da Finlândia, e no último jogo da primeira fase, eles tomam 30 da Sérvia. É a Polônia que a gente conhece, né? Não é uma Polônia super competitiva e tal. No cruzamento, eles deram sorte de pegar uma Ucrânia, que não é uma grande seleção, Sem Shevchenko, né? sem Shevchenko e Rebrov, né? A dupla lá do Dinamo de Kiev. E, velho, chegou para esse jogo absolutamente exótico. A campanha da Polônia ela via muito normal, muito aceitável, até esse segundo período que eles metem 29-13 na Eslovênia. Não é como no último Eurobasket, que rolou uma Eslovênia atropelante, que veio do nada, mas veio jogando muita competição toda, né? Não, é outra coisa. E assim, o Ponitka meteu 26 pontos, 16 rebotes, 10 assistências. Cara, o que o Luca Dontismo vai dizer, Lucas, é que um time que bateu muito e saiu ileso, né? Muito, a defesa com o Luca foi muito física, mas isso é um outro ponto do basquete FIBA também, né? Cara, a pancadaria rola solta. É uma pancadaria de um nível assim assustador para quem não tá acostumado. A gente acompanhou da quadra ainda recentemente, e um torneio menos físico, né, do que a Eurobasket, com certeza. A Copa América não tem essa força toda de física, né? E, cara, é impressionante o tanto que o pau quebra, né? Então eu imagino aqui, se esse foi um jogo considerado muito, muito físico, o tanto que a Eslovênia apanhou. O Luca reclamou muito, tomou técnica, saiu com 5 faltas no nível no FIBA, são 5 só, né? Saiu com 5 faltas, uma delas técnica, sofreu muitas faltas que não deram, mas, cara, é do jogo também. Então, imagina, eu não vi o Grego e tal, mas imagino que também o Grego apanha muito na NBA, imagina aí, imagino que o Jokic também. Então, tem esse elemento, claro, mas, velho, acho que conta um pouco aquilo que eu tava falando, né? Os países que têm cultura de basquete, que têm identidade, que conseguem colocar a equipe junto, o nível FIBA acaba por premiar acertos, né? Bons momentos. E, cara, se é um bom momento num jogo único, acontece isso. Isso não diminui a força dos talentos da NBA que vão para essa competição. Tanto que a grande sensação da competição, a Alemanha, tem no seu elenco jogadores que estão na NBA, né? Que imagino que os melhores jogadores da Espanha são jogadores que estão na NBA ou que estão passagem pela NBA. O da França, né? A grande campanha, aliás, que grande campanha está fazendo o Rudy Gobert. A França sobreviveu em 2 momentos, 2 jogos que estavam perdidos, eles ganharam nos minutos finais. Então, acho que é um pouco. É estranho, não é normal o que aconteceu, né? Super talentos da NBA costumam chegar a finais, era assim com o Tony Parker, era assim com Dirk Nowitzki. Mas faz parte, né? Faz parte do jogo. Tem um técnico brasileiro, não sei se você conhece dele, o Coach Galego. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: Tá é chamando ele de esporte. Mister agora, hein? Mister Galego. É esporte.
se fosse ciência exata, você botava numa planilha e já saiu o resultado do jogo. E é isso, né, Lucas? O que a gente viu aqui foi basquetão. Mas, enfim, parecendo aí que planilha e esporte não combinam, né? Pelo contrário, viu? Gosto muito de fazer planilhinha esportiva. Você tá Guilherme, problematizando o Código Galego? pô, se você não problematizar em 2022, Guilherme, você não tá fazendo o seu trabalho, né? Independente de qual seja o seu trabalho, né? Você pode ser até uma pessoa sei lá, de RH. E aí, se você não problematiza qualquer comentário, você vai acabar sendo demitido por você mesmo, né? Guilherme, o Belgradão de hoje não é só Eurobasket, né? E também não é só NBA, também é um pouquinho de basquete nacional, né? O temido basquete nacional. Guilherme, tivemos aí uma remontada quando você imagina onde estávamos 15, 20 anos atrás no basquete nacional e onde estamos hoje, né? A gente viu, a gente é velho, né, o suficiente para ver como estava o basquete brasa antes da LNB. Então, é muito fácil abraçar um lado, né, quando começa essa treta, independente de quem está no comando da CBB, se é diferente ou não o grupo, a gente viu o quanto evoluiu ao lado da LNB, né? Então é bem fácil a gente saber para qual lado a gente torce nessa batalha toda, né? Mas como é que você está vendo aí essa treta? A gente não vai aprofundar tanto aqui hoje, porque seria um assunto de 8 horas, né? Tipo, se eu fosse você dois, tentar fazer um análise se eu fosse você dois. É um filme complexo pra caralho, né? Então, Guilherme, em poucas palavras aí, como é que você está acompanhando essa tretinha CBB, LNB? É mais competição de quem mija mais longe ou é mais sério do que se parece, né? Como é que você vê esse momento? Cara, certamente não é uma competição, não é um cabo de força. Acho que é uma ameaça grave que a LNB está sofrendo, porque me parece que é um projeto da nova gestão retomar em algum nível o campeonato de clubes, né? E aí acho que feminino e masculino. Feminino eles fizeram um bom campeonato que é um sub-23, que foi uma boa ideia e acho que deu bons frutos. Mas a LBF continua independente. No masculino eles criaram o Nacional de basquete, que é para ser uma espécie de continuação da Liga Ouro, assim, ou para substituir a Liga Ouro, mas que em nenhum momento a CBB deu sinal que era bem isso que eles queriam, né? Não existe esse vínculo óbvio de que o campeão sobe, na verdade são instituições diferentes. Isso ficou muito evidente quando a CBB conseguiu essa vaga por meio das relações políticas que tem, porque qual que é a questão, né? A liga controla os clubes controlam a liga, controlam a LNB, o NBB, só que as competições internacionais continuam da FIBA. E quem é vinculado à FIBA é a CBB. Então, assim, de fato, o basquete sul-americano ele ainda não conseguiu criar sua Euroliga. Né? Eu acho que esse é um ponto de onde a gente parte toda essa confusão. Começou tudo com a CBB indicando o seu campeão para o campeonato da Sul-Americana e o NBB não aceitando, querendo indicar o seu, acho que era o sexto colocado, né, o paulistano, como deve ser, né? Os campeões vão para a Liga das Américas e os subsequentes vão para a Sul-Americana. Com essa vaga que a CBB teria conseguido com as instituições que comandam a Liga Sul-Americana, com a instituição que comanda a Liga Sul-Americana, eles criam dois campeonatos, né? Acho que fica muito claro isso, né? Ao criar dois campeonatos, que assim, um campeonato consegue indicar muitos times, mas esse campeonato aqui também vai dar vaga direto para isso. Acho que isso é um problema técnico, porque você vai mandar para uma competição internacional uma equipe que não é de primeiro nível do Brasil, porque evidentemente o Campeonato Nacional da CBB não é a do primeiro nível, não são as melhores equipes, não são os melhores elencos, não são os melhores técnicos. Então, isso é um problema que certamente não tem a ver com nível de basquete, né? Acho que isso está muito evidente. Agora, eu acho que esse é um passo de tentativa de retomada do controle do basquete de clubes que é uma escalada. Eu não sei em que momento eles vão partir para tentar criar a competição. O Demétrio Vagnoli, acho que é isso, do UOL, trouxe a notícia que o Flamengo, de alguma maneira, estaria próximo à CBB em movimentos desse tipo. A informação dele tem a ver com as multas que um dirigente do Flamengo teria levado da LNB. A gente precisa ver como que isso se desdobra. Mas, assim,
a LNB vai ser forte enquanto os clubes estiverem ao seu lado, né? Se houver uma debandada desse nível, aí eu acho que a LNB está ameaçada mesmo. Acho que não é o caso por enquanto. Acho que de alguma maneira ainda é disputa de bastidor por estabelecimento de noções aí, o quanto que o NBB vai ter que ceder, o quanto que a CBB vai ter que ceder, mas me parece que essa fraqueza do continente como instituição coletiva, lá na Europa, a Euroliga conseguiu se separar e a FIBA não apita nada. As federações não têm muito o que fazer em relação a isso. Aqui, como essas competições internacionais são ligadas às federações, elas estão muito próximas das confederações, né? Então, acho que um dos caminhos vai ser o fortalecimento de ligas independentes latino-americanas. Por isso, torço muito para o sucesso do Interligas. Há uma expectativa de retorno. É um torneio que seja já com 3 países. O Paraguai entraria também nessa competição. O Paraguai não é um super basquete, mas tem bons times lá, contratam bons estrangeiros. O Olímpia é um time tradicional de futebol que joga, enfim. E aí essa competição seria em Foz do Iguaçu, voltaria a ter adultos, né? E aí Argentina, Brasil e Paraguai. Acho que se o Brasil conseguir trazer aí um Uruguai para força aí, uma Venezuela, já muda um pouco, né? O panorama já vira um super campeonato até mais legal do que a Liga Sul-Americana, por exemplo. A Liga das Américas é mais interessante porque tem Porto Rico, né? Porque tem os países da América Central e do Norte, tirando os Estados Unidos, evidente. Então, acho que por hora, Lucas, o que a gente tem que medir é em que medida os argumentos são ligados a basquete, né? Porque quando a gente vai só nos argumentos de basquete, fica muito confuso porque uma escala. Porque assim, num cenário, vamos dizer assim, se o NBB tá falido, se não tem mais time, que tá tudo dando errado, os calendários não são cumpridos, os ginásios estão caindo aos pedaços. Imagina assim, um cenário de terror, caótico. Aí a confederação tá olhando aquilo, tá administrando o basquete de clubes, tá olhando aqui e fala assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Isso aqui acabou. Alguma intervenção precisa ser feita. Vamos tirar desses caras, vamos criar outra liga, dá para outro grupo criar, enfim. Não é o caso. A LNB tem seus problemas, etc. Mas certamente não é o caso. Não é o caso. Então, acho que é uma discussão que, evidentemente, é política e, evidentemente, é um passo a mais que a CBB tenta dar para retomar esse controle do basquete de clubes no Brasil. Do meu lado, né, acho que vou torcer para não dar certo, né? Vou torcer para que esse passo seja, assim, eles tomem consciência, não sei se consciência está em jogo aqui, mas eles escolham não seguir nessa toada, porque muita gente tem a perder, inclusive eles, né? Acho que ninguém ganha nada com 2 campeonatos, ou a cisão, um novo campeonato. Os times estão treinando, os elencos estão aí, jogadores que ganham muito bem, técnicos ganhando bem, calendário. Cara, não é uma maravilha, não é uma maravilha, mas, cara, não é sobre isso. A discussão não é sobre isso. Então, não sei se eu consegui resumir, Lucas, mas é mais ou menos esse o ponto da Não conseguiu discussão. resumir, não, Guilherme. Falou muito. Peço perdão Mas aí, falou viu? muito bem, né? Falou muito bem. Quem queria ouvir com mais profundidade se deu bem. Guilherme, e assim, lembrando, né? Estamos muito melhor do que estivemos, né? A gente é velho o suficiente para lembrar como é que estava Certamente. o campeonato. Prometemos falar de NBA, Guilherme, então vou trazer algumas palavras aqui como meu destaque final, tá? Você ainda não chamou o Mandei. destaque final, mas já vou mandar o destaque final, né? Phoenix Suns teve o seu dono suspenso por 1 ano e condenado a pagar a multa de 10 milhões de dólares. E acho que o grande erro da NBA, Guilherme, foi não botar em reais, né? Porque você botou 10 milhões de dólares e aí o LeBron ficou puto, o Chris Paul ficou puto, donos minoritários do Suns ficaram putos, pessoas que participaram das entrevistas ficaram putas, né? Então, assim, muita gente esperava coisa bem mais punitiva para o Robert Sarver, né? 10 milhões de dólares um time da NBA consegue em pouco tempo reaver, né? Então, assim, o Robert Sarver foi acusado e agora, mais do que acusado, né? Porque se já foi punido por isso, é porque teve prova e contexto suficiente para isso, de criar um ambiente ruim de trabalho onde ele praticava atos de racismo, machismo e má conduta profissional de maneira geral. Além disso, sempre foi um péssimo dono, né? Então, ninguém tem simpatia pelo Robert Sarver, né? Então, ninguém ficou satisfeito com o desfecho, né? Me pareceu abaixo, né, do que a NBA criou de padrão para suas punições para casos desse tipo, né? Então,
Muita gente estava esperando coisa bem mais séria do Robert Sarver, inclusive que ele fosse obrigado a sair da NBA, né? Inclusive, dono minoritário do Suns está pedindo isso, né? Que ele, sei lá, deu fora, né? Então, o Robert Sarver punido por 1 ano e condenado a pagar 10 milhões de dólares de multa. Atletas, inclusive do Suns, né? Se postaram contra essa decisão, acharam muito branda. LeBron James, grandes nomes da NBA, enfim, ninguém ficou satisfeito, Guilherme. A NBA, o Adam Silva até sentiu essa repercussão, falou, poxa, pensei em dar mais tempo, né, punição maior, mas acabou ficando por isso. Indo para frente, Guilherme, Damian Lillard falou, sabe o quê? Algo que a gente meio que sabia, né? Quero ser para sempre um Portland Trail Blazer, então fica aí. Certamente o Damian Lillard não sentiu a dispensa do Didi, infelizmente, né? Estávamos contando aí com o Lillard para vir para esse bonde, de ficar puto com o Blazers, não vai acontecer. Thibodeau, Guilherme, pode ser o primeiro a demitido desde que o Knicks comece mal, né? Então, nem começou a temporada e já tá no hot seat, digamos assim. Quem mais tem aqui de notícia? Tem uma notícia que essa aqui é um pouco frustrante, viu, Gibbons? Mas eu até entendo. O Jazz não tá com pressa para se desfazer dos veteraninhos, né? Como o Clarkson, o Bogdanovic, etc. Talvez espere aí times se desesperarem perto da próxima trade deadline. Porém, tem um perigo grande que a gente vem ressaltando aqui bastante, né? O Jazz pode acabar vencendo jogos, né? Então, até porque renovou com o assistente Alex Jensen, que agora é amigo do Café Belgrado, né? Ele falou várias palavras com o Café Belgrado na America Cup, foi o técnico dos Estados Unidos. Então a gente fica torcendo aí para ele muito bem e um dia ser técnico da NBA, que a gente pode dizer, olha, somos amigos aí de um técnico da NBA, se o Mr. Galego não chegar lá antes. Algum destaque final, Guilherme? Eu quero pedir para as pessoas apoiarem o Café Belgrado, né? Acho que pedir Só pouco. pedir? Hoje eu só vou pedir, no próximo eu vou implorar, beleza? Pô. cafébelgrado.com.br, vou repetir, hein? cafébelgrado.com.br. Entra nesse link que você vai entrar direto no site que a Aurelo organiza. É lá que está nosso programa de apoio. Lá existem o conteúdo exclusivo para apoiadores. Se você gosta de podcast, gosta do Belgradão, precisamos do seu apoio, precisamos continuar aí tentando a manutenção do projeto. Então, entre aí no cafébelgrado.com.br, tem muito conteúdo exclusivo e acho que você vai gostar, né? Se você ouviu esse podcast, tem um conteúdo sobre os estrangeiros da NBA, não os atuais, né? Mas os que fizeram a história. Então vai ter um episódio exclusivo sobre o Ginobili, sobre o Tony Parker, sobre o Dirk Nowitzki, entre outros tantos. Se você também ouviu, você gosta do Luka, tem uma série que chama The Next Dance, a história de Luka Doncic, a gente vai atualizando aos poucos, e a gente conta o começo dele, a passagem dele na Europa, a gente conta a história desse Eurobasket que ele destruiu. Cara, por R$9 você consegue desbloquear todo o conteúdo que a gente produz de áudio, por R$20 você vem pro nosso grupo. É tudo aí pelo aplicativo. Você faz isso, imediatamente você ouve. Se você for descendo aí, cafébelgrado.com.br, você vai ver um monte de episódio que vai estar com um cadeadinho. Quando você apoia, imediatamente você desbloqueia esse cadeado aí. Você tem acesso a horas e horas e horas de conteúdo. É isso? Valeu, siga o Café Belgrado nas redes sociais. Algum ponto a mais? Posso fazer um pedido, Guilherme? Que tem um pedido para você. Deve. Uma frase sobre Renato Augusto. Brabo. Forte abraço. Forte abraço.